Olha, quando uma ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça, e não é qualquer uma ex-corregedora nacional de justiça, vem a público e afirma com todas as letras que não houve uma tentativa de golpe, que existe uma prisão política em curso e que o Supremo, ultrapassou todos os limites. Aí o debate muda de patamar, ele deixa de ser ideológico, de esquerda contra direita, e passa a ser uma questão institucional, né? Totalmente. O que está em jogo aqui não é mais uma figura política específica A ou B. Não. É o próprio Estado de Direito no Brasil. O que torna esse momento tão diferente é que a crítica não vem de um político, de um influenciador. Exato. Ela vem de dentro. De dentro do sistema judiciário, de alguém que, conhece as engrenagens do poder como pouquíssimas pessoas. É um ponto de ruptura claro. Antes de continuar, já curte esse episódio e se inscreve no canal Política Hoje, porque aqui a gente analisa a política sem filtro e sem narrativa pronta. Ok, então vamos analisar isso ponto a ponto. Como que o STF, principalmente na figura do ministro Alexandre de Moraes, construiu essa narrativa de uma tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro? Então, a narrativa oficial que a gente viu sendo construída pegou manifestantes comuns, e aí a gente está falando de idosos, pessoas sem histórico criminal nenhum. Certo. E enquadrou todo mundo como se fossem golpistas perigosíssimos. As imagens usadas na narrativa oficial tratam, aquelas senhoras com bíblias, aqueles vendedores de picolé, como se fossem guerrilheiros armados prontos para tomar o poder. E é aí que entram as contradições, né? As críticas centrais a essa tese que começaram a surgir. Exatamente. Onde estavam as armas? Cadê o comando militar? Onde é que estavam os tanques na rua? Faz-se um golpe sem meios reais de execução. É um questionamento bem direto. E é bem nesse ponto que a coisa fica mais interessante. Porque aí surge a figura da Eliana Calmon, a ex-ministra do STJ. E ela simplesmente desmonta essa lógica com perguntas retóricas. Coisa do tipo, golpe com mulheres de 73 anos, golpe com vendedor de picolé, golpe sem soldado. Ela chega a chamar a tese do STF de estapafúrdia, que é uma palavra forte. Completamente absurda na visão dela. E o que é fascinante nisso é o argumento técnico que ela usa, É despido de paixão política. No direito penal, a tentativa de um crime exige que o meio que você usa seja eficaz. Certo, o meio precisa ser capaz de produzir o resultado. Exato. A analogia que ela usa é ótima. É como tentar derrubar um prédio com um estilingue. Pode ser vandalismo, pode ser, loucura. Sim, claro. Mas não é uma tentativa real de demolir o prédio. Ela aplica essa mesma lógica ao 8 de janeiro. Para ela, os meios eram totalmente ineficazes para um golpe. E tem mais um ponto que ela levanta, né? Tem. Ela lembra que o governo Bolsonaro seguiu todo o rito de transição. O presidente depois deixou o país. Ela questiona como que alguém que está supostamente dando um golpe faz a transição de poder e vai embora. A narrativa para ela simplesmente não fecha. Ok, para a gente entender a dimensão disso tudo, a gente precisa falar sobre alguns conceitos que o STF parece ter flexibilizado segundo esses críticos. Como o de juiz natural, por exemplo. Exato. A ideia de que cada caso tem que ser julgado pelo juiz competente, que geralmente é na primeira instância e não direto pela cúpula do judiciário. Hoje, o que se aponta é que o Supremo investiga, acusa, julga e pune. Ele concentra funções que deveriam ser separadas para garantir um processo justo, né? E aqui a gente vê o que muitos analistas, incluindo a própria ministra Calmon, apontam como uma política de 2 pesos e 2 medidas. Como assim? Vamos lembrar o caso Lula. Os processos da Lava Jato contra ele foram anulados sob o argumento, um argumento muito técnico, de que o foro de Curitiba era inadequado. Certo, a questão da competência. Isso. Usou-se um rigor técnico processual para anular as condenações dele. Agora, no caso do Bolsonaro e dos envolvidos no 8 de janeiro, o STF puxa tudo para si e para Brasília, ignorando aquele mesmo princípio do juiz natural de primeira instância. Que foi usado para soltar o adversário. Exatamente. E é importante deixar uma coisa bem clara aqui. Esta não é uma defesa técnica ou um veredito.
É uma análise política e institucional da percepção de que a lei é aplicada de formas diferentes dependendo de quem está no banco dos réus. Entendi. Então, qual que é o jogo político que estaria por trás disso tudo? Porque a ministra Calmon, ela vai além da crítica ao 8 de janeiro. Ela desenha um cenário, assim, muito mais complexo. Muito mais. A tese dela é que o sistema percebeu que o Bolsonaro não podia continuar no poder, porque ele ameaçava mexer na estrutura. Nos superpoderes do Supremo. Se a gente conectar os pontos, a leitura que ela faz é a seguinte. Passo 1, a ameaça. Bolsonaro era um risco ao establishment do judiciário. Ok. A solução. Para derrotar ele, era preciso um adversário com força popular. E o único nome viável era o Lula. Só que o Lula estava condenado e inelegível. Aí vem o passo 3, a manobra, segundo a tese dela, foi preciso, nas palavras dela, desmoralizar a Lava Jato e anular os processos para viabilizar o Lula eleitoralmente. Ela chega a usar uma frase bem forte, né? Uma frase fortíssima. Ela diz: o bote para a salvação do Supremo se chamava Lula da Silva. Nossa. Ou seja, o que ela descreve é uma engenharia política feita com a caneta de juiz. É o tribunal se tornando um ator político direto. E as consequências disso, de um poder que se torna absoluto, nos levam a um cenário onde o judiciário não apenas julga, mas, na prática, governa. Sim, porque ele decide quem pode falar, Quem pode concorrer, quem deve ser silenciado. sem ter recebido um único voto para isso. E essa concentração de poder, junto com essa percepção de perseguição política a um lado do espectro, isso inevitavelmente contamina o debate para as próximas eleições, para 2026. Não tem como não contaminar. Então, o que tudo isso significa no final do dia, o que fica dessa análise é a extrema gravidade das acusações que hoje pesam sobre o STF. Sem dúvida. A fala da Eliana Calmon não é só uma opinião. É quase um documento histórico, sabe? É um marco que abala a credibilidade e a legitimidade do judiciário como um todo. O impacto final é uma crise de confiança. Se a população e uma parte relevante do mundo jurídico passa a ver a mais alta corte não como um árbitro isento, mas como um jogador político. Um time em campo. Exato. Um jogador com sua própria agenda, aí a própria ideia de justiça fica comprometida, fica em risco. E isso nos deixa com uma reflexão final. Uma frase que eu acho que resume bem o perigo de tudo isso. Qual seria? Quando a justiça passa a governar, a escolher inimigos e a decidir quem pode ou não disputar o poder, o problema deixa de ser político e vira um risco para a própria democracia. Perfeito, é exatamente esse o ponto. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Alexandre de Moraes ultrapassou os limites e abusou do poder que tem no STF? Comenta aqui embaixo.